Em 14 de março de 2019, às 3h22 da madrugada, um subinspetor da Polícia Rodoviária Federal encontrou um Scania R450 com placa QRA4 1920 e um parado no acostamento do quilômetro 187 da BR Forte, no trecho entre Sete Lagoas e Belo Horizonte. Motor ligado. Pisca-alerta acionado. A porta do motorista aberta para fora. Marcos Antônio Ribeiro Pacheco, 44 anos, natural de Betim, Minas Gerais, não estava lá. O inquérito policial IPPRF-MG 2000-193-847 classifica o caso como abandono voluntário de veículo. 4 anos depois, o inquérito segue aberto, e ninguém conseguiu explicar para onde ele foi, porque parou justo naquele ponto, nem porque a carga chegou intacta ao destino. Marcos Antônio Ribeiro Pacheco nunca apareceu. E esse é só o primeiro de 5. Marcos Antônio Ribeiro Pacheco rodava havia 12 anos. Sempre pela transportadora regional do Centro Limitada, sediada em Betim. Rota fixa. Betim, Belo Horizonte, 2 ou 3 vezes por semana, dependendo da carga disponível. No dia 13 de março de 2019, às 23h40, ele saiu do pátio da transportadora, na rodovia que liga Betim a Contagem, no quilômetro Tri-FIV, levando carga de tubulação industrial para a construção civil, com destino ao terminal de Belo Horizonte, na Avenida Cristiano Machado, número 897. Chegada estimada, 4h10 do dia 14 de março. Às 2h47 ele ligou para o despachante de plantão. Ernesto Padilha Montenegro, despachante noturno com 6 anos de empresa, declarou à polícia que a ligação durou menos de 2 minutos. Ele me disse que ia tudo bem, que em 40 minutos chegava. Nada fora do comum. A mesma coisa de sempre. Essa declaração está nas notas do inquérito, assinada pelo delegado Geraldo Fontes Leandro, da Delegacia Especializada em Crimes Rodoviários de Minas Gerais. O sistema de telemetria da empresa mostra algo bem diferente do que qualquer um esperaria ler. Às 3h09, o caminhão reduziu a velocidade de 87 km/h para 0. O processo levou 4 minutos, freada progressiva, controlada, sem registro de impacto brusco. O veículo parou no acostamento direito do quilômetro 187 e ficou ali. 13 minutos depois, o subinspetor Jair Alvarenga Pinheiro, do posto da PRF responsável pelo trecho Sete Lagoas, Belo Horizonte, avistou o veículo durante a ronda noturna e foi verificar. O quilômetro 187 da BR-40 é um trecho reto, asfalto bom, visibilidade razoável mesmo de noite. Dos dois lados, mato baixo, pedras, terra batida. O acostamento tem espaço suficiente para um caminhão parar sem invadir a pista. Não há acessos laterais registrados naquele ponto. Não há trilhas visíveis a partir da rodovia. Segundo o subinspetor Alvarenga, também não havia iluminação artificial visível nas proximidades. Era escuridão completa, fora a luz do próprio veículo. Quando se aproximou da cabine, Alvarenga encontrou o banco do motorista reclinado, a 45 graus. A posição de quem se prepara para dormir, não de quem acabou de parar por uma emergência. O rádio ligado numa frequência sem sinal, só estática de fundo. E sobre o painel o celular de Marcos Antônio, com a tela acesa, mostrando o trajeto em andamento no aplicativo Waze. 16 minutos de percurso restantes. O interior da cabine não apresentava sinais de luta nem vestígios de sangue. Nenhum objeto caído no chão. O porta-luvas fechado. A garrafa térmica de café no porta-copos do lado do motorista, ainda quente, segundo o subinspetor Alvarenga, que a descreve no relatório como morna ao toque. O diário de bordo estava sobre o banco do carona, aberto na entrada do dia, com a saída registrada à mão e a chegada em branco. O que o subinspetor Jair Alvarenga Pinheiro declarou sobre o piso do veículo está na página 4 do relatório inicial. O degrau de acesso à cabine estava limpo, sem terra, sem barro, sem umidade. Se alguém desceu por ali, fez isso sem pisar no chão. Essa frase está sublinhada a lápis na cópia física do inquérito que a família solicitou via lei de acesso à informação, sem anotação na margem, sem resposta de nenhum agente. O trecho onde o caminhão parou tem mato dos dois lados. Para que Ribeiro Pacheco tivesse descido e caminhado em qualquer direção, ele precisaria ter pisado no degrau, tocado o chão, se movido de alguma forma sobre terra ou vegetação. Nada disso foi documentado na vistoria da área. Os cães farejadores que chegaram 3 horas depois do achado seguiram um rastro que, segundo o laudo pericial do Instituto de Criminalística de Minas Gerais, se interrompeu a aproximadamente 8 metros da lateral direita do veículo. 8 metros. E depois, nada. Existem 4 perguntas, neste caso, que os relatórios não respondem. A primeira: o que aconteceu entre as 3h09
quando o sistema de telemetria registra a parada do caminhão, e às 3h22, quando o subinspetor Alvarenga chegou ao local. 13 minutos com o veículo parado, num trecho sem tráfego visível segundo a telemetria da empresa, sem que ninguém tenha conseguido documentar o que houve nesse intervalo. A segunda, porque o mesmo sistema de telemetria registrou uma velocidade de 4 km/h durante 90 segundos às 3h14, 5 minutos depois de o caminhão já estar aparentemente parado. Nessa velocidade, nesse tempo, o veículo teria avançado uns 90 metros. Mas quando o subinspetor Alvarenga chegou, o caminhão estava num único ponto. As marcas de rodagem no acostamento não correspondem a nenhum deslocamento adicional. A empresa solicitou uma revisão técnica da sua plataforma de monitoramento. O resultado, o sistema não apresentava falhas. O movimento foi registrado como real. A terceira, o que dizia o bilhete manuscrito encontrado no porta-luvas. O relatório do delegado Fontes Leandro o descreve como texto ilegível, possível rabisco sem conteúdo claro. O bilhete não foi incluído entre as provas com relevância. A família de Ribeiro Pacheco pediu para vê-lo em 2 ocasiões. Na primeira visita, disseram que estava sob custódia. Na segunda, 6 meses depois, o agente responsável informou que não conseguiu localizá-lo nos arquivos. Dolores Ribeiro, irmã de Marcos Antônio, conseguiu vê-lo brevemente durante a primeira visita à delegacia, antes que o protocolo de custódia fosse estabelecido. Segundo ela, eram 3 palavras escritas com letra clara, em tinta de caneta preta, num pedaço de papel que parecia arrancado de um caderno de espiral. Dolores disse que reconheceu a letra do irmão. O que ela se lembra de ter lido é isto: "Não vou mais." A quarta, quem usou o celular de Ribeiro Pacheco para tentar ligar às 13h19, 3 minutos antes de o subinspetor Alvarenga chegar. O relatório da polícia indica que a operadora de telefonia não registrou nenhuma chamada feita a partir daquele número naquele horário. Mas o sistema de monitoramento da empresa, que funciona sobre rede celular de forma independente, registrou sim uma tentativa de conexão de saída às 3h19, com duração de 4 segundos. Alguém tentou ligar daquele telefone, ou algo o ativou. A operadora não registrou. O sistema da empresa, sim. Essas 4 perguntas seguem sem resposta no inquérito IPPR-FMG 2019-3-847. Voltamos a elas mais adiante. O segundo caso tem data de 7 de novembro de 2021. Inácio Fontura Carrilho, conhecido como Nacho entre os colegas de trabalho, tinha 51 anos e morava em Paranaguá, no litoral do Paraná. 19 anos dirigindo para Transportes Litoral Sul Limita, quase todos na mesma rota, Paranaguá, Curitiba, atravessando a Serra do Mar. A BR-277, que sobe a Serra Paranaense, é um trecho de montanha com curvas fechadas, desníveis acentuados e neblina frequente na época de chuvas. Em novembro a serra já fica fria, e as frentes frias do sul trazem garoa horizontal em alguns pontos. Graciela Ibarra Fontura, esposa de Inácio desde 1997, declarou à polícia do Paraná que o marido conhecia aquele trecho melhor do que o próprio quintal de casa. Havia cruzado a serra centenas de vezes, de noite com tempo ruim, e segundo ela nunca tinha ligado preocupado com a estrada. No dia 7 de novembro, Inácio saiu do terminal da Transportes Litoral Sul em Paranaguá, na Avenida Ayrton Senna, número 1240, às 18h30, com carga de eletrodomésticos para uma distribuidora em Curitiba. Caminhão, Volvo FK 540, ano 2019, placa TLC 8832. Às 23h48, o sistema de monitoramento da empresa perdeu o sinal do veículo. A última posição registrada antes da perda de sinal. Quilômetro 53 da BR-277, dentro da Serra do Mar. O despachante de plantão anotou a perda na planilha do sistema e continuou monitorando, esperando que o sinal voltasse depois que o caminhão passasse pelas zonas sem cobertura. Às 4h33 da madrugada do dia 8 de novembro, uma viatura da PRF, a unidade 4417, com os agentes Tomás Azevedo Ruas e César Leal Monteiro a bordo, encontrou o Volvo parado no acostamento do quilômetro 51 da mesma rodovia. 2 quilômetros adiante do ponto onde o sinal havia se perdido. O motor estava desligado, as luzes apagadas, as portas trancadas com a tranca interna acionada. Segundo o boletim de ocorrência IPPR 2020 e 111-2004, os agentes Azevedo e Leal vistoriaram o veículo de fora antes de tentar entrar, usando a lanterna da viatura para olhar o interior pelos vidros. A primeira coisa que notaram foi que os vidros estavam embaçados por dentro.
Foi assim que o agente Azevedo descreveu na declaração, igual a quando você tem gente respirando dentro de um quarto fechado durante horas. Aquele vapor de dentro que se acumula. Tiveram que usar uma ferramenta de abertura de emergência para entrar. A tranca daquele modelo de Volvo FH só pode ser acionada manualmente por dentro do veículo. Isso está documentado no manual técnico do fabricante, citado no laudo pericial do perito mecânico Ramiro Castanheira Ibanhes, que examinou o veículo 2 dias depois. Quando abriram, Inácio Fontoura Carrilho não estava lá. A carga estava intacta, amarrada exatamente como deveria. O diário de bordo no banco, aberto na página correta, e sobre o console central, a garrafa térmica dele. O agente Israel Monteiro descreve assim na declaração. Toquei com as costas da mão para ver se estava fria. Estava morna. Não quente, mas morna. Eu calculo que alguém tinha segurado nela não fazia muito tempo. O perito de campo, agente Heitor Mora Salinas, chegou ao local às 6h10 e mediu a temperatura do café usando um termômetro de mão. Resultado: aproximadamente 38 graus. Para que o café chegasse a essa temperatura desde o preparo original, alguém ou alguma coisa havia mantido calor dentro daquele espaço durante as horas anteriores. Os vidros embaçados apontam na mesma direção. Mas lá dentro não havia ninguém. Como Inácio Fontoura Carrilho saiu de um veículo trancado por dentro, num trecho de serra sem saídas laterais registradas, entre as 23h48 e as 4h33, é a pergunta que o inquérito não responde. 4 meses e 11 dias depois, em 18 de março de 2022, Fontoura Carrilho apareceu. Foi recolhido por um motorista da aviação catarinense, ônibus da linha com destino a Florianópolis, no trecho da BR-116 na altura do município de Mafra, já na divisa entre Paraná e Santa Catarina. Estava caminhando na beira da rodovia, a 290 quilômetros do ponto onde havia desaparecido. O motorista do ônibus, Edmundo Reis Hurtado, declarou que não teria notado se não tivesse reduzido a velocidade numa curva. O homem caminhava sem pressa, em linha reta, à beira do asfalto. Não fazia sinal. Parei porque de noite ninguém anda sozinho por ali sem motivo, disse Reis Hurtado em depoimento à Polícia Militar de Mafra. No Hospital Regional de Joinville, no plantão noturno, a enfermeira Rosário Penha Delgado registrou nas notas de internação que, ao perguntar a Fontoura Carrilho se ele tinha comido, ele respondeu que não sabia, que não se lembrava de ter comido. Também não se lembrava de ter dormido. Não se lembrava de ter caminhado até onde foi encontrado. A primeira coisa que disse, quando o ajudaram a sentar na maca, foi: "Eu estava esperando. Só estava esperando." A avaliação médica daquela noite determinou que seu estado era compatível com o de um homem de 51 anos sem condições de saúde prévias. Sem desidratação severa, sem lesões recentes, sem alterações neurológicas detectáveis no exame clínico. Os marcadores laboratoriais revisados pelo médico de plantão, Dr. Alfredo Torres Correia, foram registrados no prontuário como dentro dos parâmetros normais para a idade do paciente. Mas há algo nesse prontuário que não aparece no relatório oficial da polícia. O Dr. Torres Correia documentou o peso de Fontoura Carrilho na internação: 78 quilos. O histórico médico que Graciela Ibarra Fontoura forneceu aos investigadores registrava o peso de Inácio no último check-up, 6 meses antes do desaparecimento: 91 quilos. 13 quilos a menos em 4 meses. Uma perda que corresponde, do ponto de vista metabólico, a uma restrição calórica severa e sustentada. Mas os marcadores hematológicos não mostravam o dano que essa restrição teria causado. O Dr. Torres Correia escreveu na nota de internação: "O estado físico do paciente não é compatível com o tempo de ausência relatado. A avaliação apresenta inconsistências com o histórico clínico disponível." Inácio Fontoura Carrilho nunca recuperou nenhuma lembrança desses 4 meses. Também não nos meses seguintes. Segundo a esposa Graciela, o que mudou foi o sono. 2 ou 3 vezes por semana, entre 1 e 4 da madrugada, Nacho acordava e se sentava na cama. Sem pesadelos que ele conseguisse descrever, sem gritos, sem agitação visível. Só se sentava e olhava para a parede. Quando Graciela perguntava o que ele estava fazendo, respondia a mesma coisa do hospital, que estava esperando. Esperando o quê? Nunca disse. Porque dizia que não sabia. O terceiro caso aconteceu na madrugada de 22 de agosto de 2020. Rodrigo Espíndola Tavares, 38 anos, natural de Contagem, Minas Gerais, trabalhava na transportadora Cargo Integral desde 2016. No dia 21 de agosto saiu do pátio da empresa em Contagem, na Avenida João César de Oliveira, número 3890, às 22h45. Carga: 22 toneladas de chapa de aço laminada a frio,
Destino a uma usina siderúrgica em Ipatinga. Caminhão. Mercedes-Benz Actros 2018. Placa PNM 6673. Rota autorizada pela empresa. BR 381. Passando por Itabira e Coronel Fabriciano, o trecho que os próprios caminhoneiros mineiros apelidaram de Rodovia da Morte. O despachante de plantão naquela noite era Marinho Lourenço Garcia. Segundo o depoimento dele à Polícia Civil de Minas Gerais, Rodrigo ligou do celular pessoal às 2h09 para avisar que estava tudo bem e que em pouco tempo passaria por Itabira. Foi a última comunicação registrada. Às 2h15, o GPS do caminhão parou de transmitir posição. Lourenço Garcia anotou a perda de sinal na planilha e esperou. Havia área sem cobertura naquele trecho. Todos os despachantes sabiam disso. Às 3h40, o caminhão deveria ter chegado à usina em Ipatinga. Não chegou. O sinal de GPS continuava sumido. Lourenço Garcia ativou o protocolo de busca às 3h47 e ligou para a coordenação da PRF, responsável pelo trecho. 3 viaturas da PRF e uma viatura da Polícia Militar de Itabira percorreram a BR-380 e um entre Contagem e Ipatinga. Nas 4 horas seguintes não encontraram nada. O caminhão não estava em nenhum ponto do trecho autorizado. A câmera do posto de pesagem instalado no quilômetro 8 do trecho Itabira, Coronel Fabriciano havia flagrado o Mercedes-Benz passando às 2h11 no sentido correto. Foi a última vez que o veículo apareceu em qualquer câmera daquele trecho ou dos acessos vizinhos que foram revisados. Encontraram o caminhão 18 horas depois, quilômetro 14 de uma estrada de terra sem nome e sem saída, que começa num cruzamento sem sinalização entre os municípios de Bom Jesus do Rio Abaixo, a 47 quilômetros da rota autorizada. O caminhão estava parado, motor desligado. Rodrigo Espíndola Tavares dentro, no banco do motorista, com o cinto de segurança colocado, dormindo. Os agentes da PRF tiveram que bater na porta várias vezes até ele responder. Segundo o boletim de ocorrência IPMG 2028-1139, assinado pelo delegado Eduardo Figueiredo Cantu, da Polícia Civil de Minas Gerais, a primeira coisa que Espíndola perguntou ao abrir os olhos foi que horas eram. Disseram a ele que eram 20h22 do sábado, 22 de agosto. Ele respondeu que isso não fazia sentido, que ele tinha saído de Contagem fazia 40 minutos. Ele estava desaparecido havia quase 18 horas. Subjetivamente, para ele, tinham-se passado 40 minutos. O delegado Figueiredo Cantu perguntou se ele se lembrava de ter feito algum desvio. Espíndola disse que não. Perguntou se tinha tido algum problema mecânico. Também não. Perguntou o que ele se lembrava das últimas horas. O que Espíndola disse nesse ponto está transcrito na página 7 do inquérito. Eu estava na 381, devia ser umas 2 da manhã. Vi um cara parado no acostamento, com os braços assim, esticados para os lados. Tirei o pé porque pensei que tinha acontecido alguma coisa com ele. E pronto. A próxima lembrança são vocês. O homem do acostamento nunca foi incluído como linha de investigação ativa. O relatório menciona numa única linha como referência de testemunha não verificável e não volta a aparecer. A estrada de terra onde encontraram o caminhão não tem saída. Entra a partir de um cruzamento sem pavimentação e termina numa área de mato a uns 800 metros. Segundo o levantamento da área incluído no inquérito, a vegetação dos 2 lados da estrada não apresentava sinais de ter sido roçada recentemente. Para que o Mercedes-Benz de 22 toneladas carregadas tivesse chegado até ali, precisaria ter passado por aquele cruzamento, entrado na estrada e estacionado. E nenhuma câmera daquele município, nem dos municípios vizinhos pelos quais teria que passar para sair da rota, flagrou o veículo depois das 2h11. Patrícia Monteiro Espíndola, esposa de Rodrigo, conversou com Cirilo Vargas Mendes, um ex-despachante de cargas que já há anos reúne casos desse tipo, e contou detalhes que não constam no inquérito. Que o marido descreveu o homem do acostamento com mais detalhes nos dias seguintes. Estava de pé, com os braços exatamente na horizontal, olhando na direção do caminhão. E que o que fez Rodrigo tirar o pé do acelerador não foi pensar que o homem precisava de ajuda. Foi que, durante os 5 ou 6 segundos em que o viu se aproximando, enquanto o caminhão reduzia a velocidade, o homem não fez nenhum movimento. Não piscou. Não virou a cabeça. Não baixou os braços. Parecia uma estátua, disse Patrícia, que Rodrigo contou. Como se alguém tivesse deixado uma estátua parada ali. Na semana seguinte, Rodrigo parou de falar sobre o assunto. Não porque tivesse superado. Patrícia explicou assim. Era como se,
quando ele ia tocar no assunto, custasse demais lembrar. Como se o esforço de puxar aquilo na cabeça o cansasse mais do que ele conseguia aguentar. Rodrigo Espíndola Tavares voltou ao trabalho 3 semanas depois do ocorrido. Pediu demissão 4 meses mais tarde, em dezembro de 2020. Desde aquela noite, nunca mais dirigiu de madrugada. E, segundo a esposa, nunca mais passou por aquele trecho da BR-381. O quarto caso é o mais antigo dos 5 e o mais difícil de explicar tecnicamente. Eutímio Barreto Contreras, 57 anos, natural de Camamu, na Bahia, trabalhava na logística tropical do Atlântico Limitada, desde 2001, 17 anos na mesma empresa, quase sempre na mesma rota, Ilhéus, Itabuna, Salvador, pela BR-101. Um trajeto de pouco mais de 300 quilômetros que ele já tinha feito centenas de vezes e que, segundo o colega de trabalho mais próximo, Aurélio Santos Peralta, ele sabia de cor. O Eutímio conhecia cada quebra-mola, cada buraco, cada trecho em obra. Não precisava de GPS. No dia 3 de fevereiro de 2018, Contreras saiu do pátio da empresa, localizado na Avenida Soares Lopes, em Ilhéus, a 1h30 da madrugada. Carga de 14 toneladas de frutos do mar congelados, com destino a um distribuidor em Salvador. Tempo estimado de viagem, 4 horas e meia. Caminhão, Volvo FH ano 2016, placa XRP 2241. O sistema de telemetria da logística tropical do Atlântico registrou uma parada às 4, no quilômetro 31 da BR-101, entre Ilhéus e Itabuna. 4 minutos exatos. Às 4h11 a telemetria voltou a registrar movimento. O caminhão chegou ao armazém em Salvador às 7h14. Com um atraso de quase 2 horas sobre o previsto, mas chegou. Eutímio Barreto Contreras não chegou com ele. O encarregado de recebimento do armazém, Jorge Hernandes Souza, ligou para a empresa às 7h18 para avisar que o caminhão tinha entrado no pátio sozinho, que a cabine estava vazia e que a porta do motorista estava fechada, mas sem a tranca acionada. O boletim de ocorrência IPBA 2018-2391 documenta a lista de objetos encontrados na cabine. A carteira dele, com documento de identidade, dinheiro e cartão de débito. Os óculos de descanso, os que ele usava para dirigir de noite. Os calçados, colocados embaixo do banco do motorista, um ao lado do outro. E sobre o banco do carona, as roupas dele. Camisa azul de manga comprida, calça jeans, meias, roupa de baixo, dobradas. Colocadas uma sobre a outra, nessa ordem, de cima para baixo, como se alguém as tivesse guardado com cuidado antes de sair. Sem carteira, sem óculos, sem calçados, sem roupa, e o caminhão, com a carga intacta e o sistema de refrigeração funcionando normalmente, chegou aos 300 quilômetros até o destino. Aqui está a parte que o laudo técnico do inquérito não conseguiu resolver. O Volvo FH 2016 que Contreras dirigia tem um sistema de assistência à condução que, entre outras funções, exige interação ativa do motorista em trechos prolongados. Passados 8 segundos sem contato com o volante ou os pedais, o sistema emite um alerta sonoro. Se não houver resposta do motorista nos segundos seguintes, o sistema reduz a velocidade progressivamente. Para que o caminhão tivesse percorrido mais de 300 km de noite, numa estrada em bom estado, mas com curvas e cruzamentos, seria necessário que alguém o estivesse dirigindo. A polícia da Bahia solicitou uma perícia técnica completa do veículo. O laudo do engenheiro Luiz Gutierrez Paiva, perito em sistemas de assistência veicular registrado junto à Secretaria de Segurança Pública da Bahia, concluiu que o sistema funcionava corretamente no momento da vistoria e que não havia evidência de manipulação, intervenção externa no software nem falha dos sensores. O sistema exigia motorista. O motorista não estava lá. O caminhão chegou. Eutímio Barreto Contreras nunca apareceu. O caso está classificado no inquérito como desaparecimento, investigação em andamento. No momento da preparação deste relato, não há suspeitos detidos e não há corpo. Os filhos dele, Elizabeth e Eutímio Filho, apresentaram em 2020 uma denúncia formal à Ouvidoria de Polícia da Bahia por falta de avanço na investigação. A resposta institucional foi que o caso permanecia ativo. O que isso significa na prática não ficou claro na documentação disponível. O quinto caso é o mais recente, e o que tem o elemento mais difícil de explicar com uma justificativa simples. Aurélio Mendonça Soria, 46 anos, de Joinville, Santa Catarina, trabalhava na transportadora Litoral Norte Limitada, desde 2014. No dia 18 de junho de 2022, saiu das instalações da empresa em Joinville, na Rua Dona Francisca, número 4421, às 22h30.
Carga: 15 toneladas de material de construção, destino a uma loja distribuidora no município de Itajaí. Caminhão: Volkswagen Constellation 24280, placa ZKEL 9944. A BR-101 entre Joinville e Itajaí tem 123 quilômetros de caminhão carregado, hora e meia de viagem, em velocidade de rodovia. A rota passa pela Praça de Pedágio de Garuva, no quilômetro 92. Aurélio Mendonça cruzou esse pedágio a 1h33 da madrugada do dia 19 de junho. A câmera frontal de acesso o flagrou ao volante. Imagem de boa resolução, rosto visível e reconhecível. Pagou com o cartão de crédito pessoal. A cobrança ficou registrada. Segundo o relatório da concessionária, o processo levou 22 segundos desde a parada do caminhão até a passagem da cancela. 31 quilômetros adiante fica a entrada de Itajaí. Aurélio Mendonça não chegou. O despachante de plantão da empresa, Renato Castelo Félix, começou a tentar ligar para o celular de Mendonça às 3h15, quando o horário estimado de chegada já tinha passado. Nenhuma ligação completou. Às 5h45, Castelo Félix saiu na própria caminhonete para procurá-lo. Encontrou o caminhão às 6h15. O Volkswagen Constellation estava parado no acesso de terra de uma propriedade rural conhecida como Sítio Carrijo, no município de Itajaí, a 6 quilômetros da rodovia principal. Motor desligado. Porta fechada. Aurélio Mendonça dentro, no banco do motorista, com o cinto de segurança colocado. Castelo Félix bateu no vidro. Nada. Bateu mais forte e gritou. Mendonça abriu os olhos, olhou para Castelo Félix com expressão confusa e demorou vários segundos para reagir. A primeira coisa que perguntou, segundo o depoimento de Castelo Félix à delegada Cláudia Ramos Peralta, da Polícia Civil de Santa Catarina, foi: "Eu já cheguei?" Até aqui existe uma explicação disponível, embora não satisfatória. O motorista pegou no sono, fez um desvio sem se lembrar direito. Foi encontrado. Cansaço extremo. Microssono ao volante. Acontece. O problema está nos registros da Praça de Pedágio de Garuva. Quando a Polícia de Santa Catarina, no âmbito do inquérito IPSC 2020 e 261877, solicitou as gravações completas daquele pedágio para a madrugada do dia 19 de junho, o pessoal do sistema de cobrança enviou os vídeos e relatou algo que não souberam explicar. O Volkswagen Constellation, com a placa ZKL 1944, aparece cruzando a Praça de Pedágio de Garuva 2 vezes naquela noite. A primeira vez, 1h33 da madrugada. Aurélio Mendonça ao volante, a que já descrevemos. A segunda vez, 5h41 da madrugada. O mesmo caminhão, a mesma placa. Mas o motorista visível na câmera não é Aurélio Mendonça. No segundo registro, o homem ao volante tem porte físico diferente do de Mendonça, roupa diferente. E segundo o laudo pericial do analista de imagem forense Gustavo Soares Torres, do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, postura e comportamento motor não compatíveis com o motorista do primeiro registro. A análise de Soares Torres compara 14 pontos de referência entre as duas gravações e conclui que, com alta probabilidade, correspondem a duas pessoas distintas. Na segunda passagem, o motorista pagou em dinheiro, sem cartão, sem dados rastreáveis. A operadora do pedágio daquela madrugada, Marta Elisa Durães Rocha, não se lembrou de nada particular na passagem. Disse que via muitos caminhões durante a noite e que não tinha como diferenciar um do outro, a menos que houvesse algo fora do comum. A segunda passagem foi feita em sentido contrário, rumo a Joinville. Se o veículo cruzou a Praça de Pedágio de Garuva no sentido Joinville às 5h41, e o pedágio fica no quilômetro 92 da rota Joinville, Itajaí, o caminhão deveria ter seguido em direção a Joinville. Mas 34 minutos depois, às 6h15, Castelo Félix o encontrou parado numa propriedade rural a 6 quilômetros ao sul daquele pedágio, em sentido contrário, em menos da metade do tempo que levaria para percorrer essa distância, mesmo na velocidade máxima. A análise da delegada Ramos Peralta conclui que existe uma inconsistência irreconciliável entre os registros do pedágio e a localização do veículo no momento do achado, que não pode ser resolvida com as informações disponíveis. Aurélio Mendonça não se lembra do segundo motorista. Não se lembra de ter dado a volta rumo a Joinville. Não se lembra de nada entre o pedágio, a 1h33, e a voz de Castelo Félix chamando seu nome. As gravações do pedágio estão no inquérito. O inquérito segue aberto. A identidade do segundo motorista nunca foi estabelecida. Há algo que vale a pena destacar antes de seguir adiante. 4 dos 5 homens deste relato desapareceram ou perderam o controle do que faziam entre a 1h e as 4h da madrugada.
3 casos aconteceram em trechos com cobertura de celular parcial ou nula. Em 4 dos 5, a carga chegou intacta ao destino ou ficou intocada. E há um detalhe que surge ao ler os 5 inquéritos juntos, embora nenhum deles o mencione explicitamente. No inquérito de Ribeiro Pacheco, o subinspetor Alvarenga declarou que o rádio estava ligado numa frequência sem sinal. Pura estática de fundo. No inquérito de Fontura Carrilho, o relatório menciona brevemente que o som do veículo estava ligado no momento do achado, não especifica a frequência. Não especifica a frequência. E no encarregado do recebimento em Salvador, Jorge Hernandes Souza, declarou que, ao abrir a porta do Volvo para conferir se a cabine estava vazia, o rádio estava ligado e tinha um ruído que não era música nem voz. Era tipo uma interferência. 3 caminhões, 3 rádios ligados na ausência do motorista, 3 registros de áudio sem sinal identificável. Os 5 casos foram investigados de forma completamente separada. 5 estados, 5 delegacias, 5 agentes responsáveis que nunca tiveram acesso aos outros inquéritos enquanto investigavam o próprio. No momento da preparação deste relato, a Polícia Federal não possui um inquérito que reúna esses 5 casos numa investigação conjunta. Cada um segue aberto ou arquivado na sua jurisdição correspondente. A pessoa que os reuniu primeiro não foi nenhuma autoridade. Cirilo Vargas Mendes tem 63 anos e mora em Uberlândia, Minas Gerais. Trabalhou como despachante de cargas durante 31 anos, até se aposentar em 2019. Ao longo da carreira, processou milhares de boletins de ocorrência, conheceu dezenas de casos de caminhoneiros com acidentes, com problemas mecânicos, com assaltos na estrada. Sabe distinguir o que tem explicação do que não tem. Em 2020, enquanto lia notícias do Paraná, deparou com uma matéria breve sobre o caso de Rodrigo Espíndola Tavares. Uma única coluna de texto na seção de segurança regional de um jornal local. O que chamou sua atenção não foi o desaparecimento em si, mas a descrição do caminhão encontrado, estacionado num caminho sem saída, motorista dentro, sem explicação para o desvio. Começou a procurar casos parecidos usando a Lei de Acesso à Informação junto ao governo federal e aos estados. Levou 2 anos para reunir os 5 inquéritos que aparecem neste vídeo. Alguns conseguiu por completo. Outros só parcialmente, com trechos riscados por motivos de privacidade ou de investigação em andamento. Montou os cruzamentos entre os casos com o que tinha disponível. Em 2023, apresentou um requerimento formal ao Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, solicitando que os casos fossem revisados em conjunto por uma instância federal. A resposta, assinada pelo coordenador de área Ismael Varela de Castro, indicou que os casos pertenciam a jurisdições estaduais diferentes e que não se observam elementos suficientes para estabelecer vinculação entre os fatos descritos que justifique uma investigação coordenada. Vargas Mendes publicou suas descobertas num blog de circulação limitada, ao qual deu o nome do caso de Eutímio Barreto Contreras. Não recebeu resposta oficial de nenhuma delegacia desde então. No momento da preparação deste relato, continua reunindo material. Voltemos ao bilhete de Marcos Antônio Ribeiro Pacheco. As 3 palavras que a irmã Dolores diz ter lido naquele pedaço de papel. Não vou mais. Esse bilhete não está mais disponível para revisão. O delegado Fontes Leandro, responsável pelo inquérito em Minas Gerais, não deu explicação sobre o paradeiro dele desde que informou que não conseguia localizá-lo. Dolores Ribeiro apresentou uma denúncia formal à Ouvidoria de Polícia de Minas Gerais em outubro de 2020. O resultado dessa denúncia foi uma recomendação de acompanhamento do inquérito. Não há registro de nenhuma ação concreta. O que sabemos com certeza sobre o bilhete é isto. O relatório menciona. O relatório diz que é ilegível. A família o viu e diz o contrário. E ninguém mais consegue confirmar nem desmentir nenhuma das 2 versões, porque o objeto desapareceu da cadeia de custódia. O deslocamento de 4 km/h, que o sistema de telemetria registrou às 3h14, 5 minutos depois de o caminhão parar, tem o mesmo problema de fundo. O dado existe na plataforma da empresa. O dado não corresponde a nenhuma evidência física no local. E como o sistema foi declarado em bom funcionamento pelos técnicos que o revisaram, a única conclusão possível é que o movimento aconteceu e não deixou rastro físico, ou que o sistema gerou um erro que nunca tinha se apresentado antes nem depois. O inquérito não escolhe entre essas 2 possibilidades. A tentativa de ligação às 3h19, feita do celular de Ribeiro Pacheco, tem a mesma estrutura. O sistema de monitoramento da empresa registrou. A operadora de telefonia não registrou.
Dois sistemas olhando para a mesma coisa e enxergando coisas diferentes. 4 anos depois do desaparecimento de Marcos Antônio Ribeiro Pacheco, sua esposa Esperança Gutierrez Pacheco e os 2 filhos, de 17 e 12 anos no momento da gravação deste vídeo, continuam esperando que o inquérito IP-PRF-MG2 1019-3847 produza uma resposta. A polícia de Minas Gerais não informa avanços desde 2020, a algo que Graciela Ibarra Fontoura disse na entrevista que Vargas Mendes publicou no blog. Sobre os meses depois de o marido ter voltado. Sobre aquelas madrugadas em que Nacho se sentava na cama e ficava olhando para a parede. Ela perguntou uma vez, depois de vários meses da mesma coisa, se ele conseguia descrever o que sentia quando aquilo acontecia. Se era como um sonho, se era como estar consciente mas sem conseguir se mexer, se ele ouvia algo ou via algo. Nacho demorou para responder. E quando respondeu, disse que estava esperando avisarem. Que iam avisar quando ele já pudesse se mexer. Graciela perguntou quem ia avisar. Ele disse que não sabia como explicar. E apagou a luz e deitou. Essa descrição não está em nenhum prontuário médico, nem em nenhum relatório oficial. Está no blog de Vargas Mendes, atribuída a Graciela Ibarra Fontoura, e não pôde ser verificada de forma independente para fins deste relato. É isso que existe. 5 caminhoneiros, 5 inquéritos, 4 chegadas com carga intacta e sem motorista. 3 rádios em frequência morta. Um homem que voltou sem saber para onde tinha ido. Um que não voltou. O que as polícias registram como fato comprovado. O Scania de Ribeiro Pacheco ficou parado no quilômetro 187 da BR-40 com o motorista ausente. O Volvo de Fontoura Carrilho ficou trancado por dentro na Serra do Mar e o motorista não estava lá. O Mercedes-Benz de Espíndola Tavares apareceu num caminho sem saída a 47 quilômetros da sua rota, sem que nenhuma câmera o registrasse no trajeto. O Volvo de Barreto Contreras chegou ao destino sem motorista. O Volkswagen de Mendonça Soria foi flagrado 2 vezes no mesmo pedágio, com motoristas diferentes, em sentidos opostos, numa sequência que os registros de localização não conseguem sustentar. O que não está em nenhum inquérito. O motivo. Se você chegou até aqui de madrugada e ainda precisa dirigir, já sabe o que essas famílias sabem. Que o trecho mais perigoso, às vezes, não é o que tem curva. Se esse tipo de caso é o que você procura, o próximo vídeo é sobre um posto de saúde rural no interior do Piauí que fechou em 2009 sem documentação oficial de encerramento e cujos 3 últimos médicos de plantão fizeram relatórios de ocorrência que a Secretaria de Saúde do Estado classificou como informação sigilosa. Os relatórios vazados estão disponíveis. O prédio continua de pé. Nota. Este relato foi reconstruído a partir de boletins de ocorrência, inquéritos policiais obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, depoimentos de familiares e relatos documentados em veículos de imprensa regionais e no blog de Cirilo Vargas Mendes. Alguns detalhes, em especial os referentes a conversas privadas entre motoristas e suas famílias, não puderam ser verificados de forma independente e são apresentados atribuídos à fonte direta. Os 5 casos são fictícios e foram criados com a finalidade deste vídeo. Qualquer semelhança com fatos ou pessoas reais é involuntária.